Paz do Senhor, igreja. Bom é estarmos na casa do Senhor, muito feliz de estar aqui, poder também contar o testemunho que Deus tem feito na minha vida, na nossa vida, na vida da minha família, e estou muito feliz, né? O pastor Flávio já apresentou, né? Para quem não me conhece, eu sou o Daniel Vinícius, Daniel Fernandes, eu costumo dizer, né? Ele falou Vinícius, mas está tudo bem. Eu sou genro, né? Pastor Flávio, da irmã Valéria. Minha esposa está aqui, pastora Priscila, a qual trouxe a palavra de oferta, minha filhinha Noemi. Nós estamos ali na igreja metodista de Morro Alegre, né, do distrito de Xerém. E aí, antes de entrar no testemunho, eu te convido a abrir sua Bíblia. No livro de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. A partir do versículo 13. Você que pode, fique de pé para a leitura da palavra. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13. Todos acharam, amém? Glória a Deus. E o título dessa palavra é A Incerteza da Vida, que diz assim, a partir do 13, escutem agora, eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês que se orgulham das suas arrogantes pretensões, todo orgulho semelhante a este é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Amém. Glória a Deus, você pode se assentar. O título dessa palavra é a incerteza da vida e o título da pregação também, mas eu queria acrescentar a incerteza da vida e os propósitos de Deus. E eu gostaria de contar nesse momento o testemunho, o que Deus fez na minha vida num momento muito difícil de saúde e desde já agradecer a toda a igreja por terem orado pela minha vida. Eu não poderia deixar de agradecer, né? Chegou até mim, eu tenho certeza que a misericórdia do Senhor me alcançou através da oração de vocês. Então, muito obrigado. Muito obrigado por todos os momentos que a igreja levantou o clamor e orou em 2 momentos de internação, 2 momentos muito difíceis. E eu gostaria de contar para vocês agora nesse momento. Houve, na última nomeação pastoral, né, nós estávamos na Metodista Engenheiro Pedreira, e aí aprove ao Senhor, através do bispo, nomear, né, a Priscila lá para Morro Alegre, no distrito de Xerém, e assim que aconteceu, a gente conversou e disse, não, a gente vai se mudar. A gente está muito longe da igreja, a gente praticamente levava 1 hora de viagem para a nossa antiga igreja, e a gente decidiu, não, a gente vai se mudar, vamos lá, vamos procurar uma casa, e vamos ficar pertinho da igreja, e a gente vai poder trabalhar lá melhor, servir melhor, estar próximo das pessoas, e foi assim que a gente fez. E aí começamos a procurar casa, dezembro, foi meio difícil, mas graças a Deus o Senhor abençoou, abriu as portas, né? E aí, em janeiro, acho que foi 12 de janeiro, né? A posse, 12 de janeiro foi a posse, porém, pegamos um período de férias, ao qual estaríamos trabalhando efetivamente na igreja a partir de 1º de fevereiro. E aí foi assim que aconteceu. Nos mudamos para lá no dia 23 de janeiro, né? Conseguimos a casa, arrumamos tudo, fizemos a mudança. Tudo bem, tudo acontecendo da forma a qual planejamos, estávamos fazendo planos, projetos para a igreja, sonhos, né, novo local, escola nova para Noemi, tudo acontecendo, tudo fluindo bem, os nossos planos, Deus abençoando tudo, tudo acontecendo, amém, glória a Deus, maravilhoso. Mas a gente não sabe do dia de amanhã. E aí, no dia 1º de fevereiro, né, nós começamos a trabalhar na igreja. No dia 3, num sábado, tudo correndo bem,
a saúde estava excelente, não estava sentindo nada, passamos o dia bem e decidimos ir ao mercado fazer a compra do mês, início do mês. Quando saímos do mercado, né, eu estava dirigindo, a Priscila atrás, a Noemi na cadeirinha também atrás, e a gente, próximo de Santa Cruz da Serra, a gente sai do bairro de Santa Cruz e pega a rodovia Washington Luiz para poder ir para Xerém. Quando a gente saiu, eu vinha dirigindo, sem sentir nada, tem um elevado para pegar a pista, para pegar efetivamente para entrar na rodovia. Nesse momento, eu tentei falar e não consegui. Eu senti como se tudo tivesse ficado lento e eu dirigindo. Eu estava graças ao meu bom Deus, eu estava com a mão esquerda no volante e a minha mão direita, ela estava, eu não lembro, eu estava com a mão parada aqui, e eu senti todo o meu lado direito paralisar, eu perdi o movimento do lado direito, e eu tentava falar e não conseguia. Quem é que já viu o filme Matrix? Eu vou fazer uma comparação que vocês vão entender. O primeiro filme, Matrix, vocês já viram? Vocês lembram da cena que vão fazer um interrogatório com o Neo, e aí a boca dele tampa, ele tenta falar e não consegue? Era aquilo ali que eu estava sentindo. É desesperador. Eu tentava falar e não conseguia, ela olhando, tentando entender o que estava acontecendo, e eu tentando falar, e isso durou aproximadamente uns 20 segundos. Só que enquanto isso estava acontecendo, como o meu lado esquerdo estava bom, eu fui encostando o carro para o acostamento, tentando falar e não conseguia, tentando, e aquele desespero, e quando eu consegui falar depois de uns 20 segundos, saiu um grito, eu estou passando mal. E aí eu encostei o carro, parei no acostamento, ela sem entender ainda o que estava acontecendo, eu falei, assume o volante, que a gente vai para o hospital. E aí eu levantei, o lado direito ainda não estava funcionando muito bem, eu fui me arrastando, entrei no carro atrás, ela assumiu o volante. Como a gente ainda não tinha pego a rodovia, estava meio complicado, então ela entrou num bairrozinho na frente e ficou ali perdida, desesperada, e eu falando, amor, calma, para o carro, vamos tentar. E ela desesperada, eu falei, caramba, aí teve uma hora que eu falei, para o carro. Foi lá no GPS, botei o caminho, e ela conseguiu finalmente pegar a estrada, a gente foi para o hospital. E nesse momento que a gente pegou Washington Luiz, foi quando ela ligou, né, para o pastor Flávio, deu ruim aqui, e eu não queria preocupar ela, mas eu sabia que tinha algo muito errado, eu sabia que tinha algo que estava muito errado ali, eu falei, eu estou tendo um AVC, não é possível, alguma coisa aqui, porque eu não estou sentindo meu lado direito, o lado paralisou, eu comecei a voltar brevemente os movimentos, só que eu ainda não estava sentindo muito bem. Então, quando eu vi que ela pegou a estrada, eu falei, olha só, não se preocupa, mas eu estou tendo um AVC. Só isso. Está tudo certo. É só um AVC, fica tranquila. Vai dar tudo certo. E aí, o pastor Flávio já começou a se preparar, né? Ela avisou também para o meu irmão, né? E aí chegamos lá na emergência, eu desci, já fui direto para a sala de tomografia, fomos para o Caxias Dó, e o atendimento foi muito rápido, e naquele momento, depois de já ter chegado lá e já ter passado pela tomografia, eu senti que o lado estava começando a voltar um pouco, eu comecei a me animar, né? Comecei a ficar bem. E aí começou o processo, não vamos internar, beleza, interna, fui para o CTI, e de um dia para o outro, de uma hora para outra, eu estava 100% bem, eu não sentia nada. E na hora seguinte, eu estava internado num CTI. Isso é a incerteza da vida. Nós fazemos planos, nós planejamos, nós temos intenções, nós colocamos, às vezes, os propósitos na mão de Deus, mas a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. E aí começa a bateria de exames. E aí vem meu irmão, e aí pastor Flávio, irmã Valéria junto, todo mundo junto com a gente, naquele momento difícil. Escondemos da minha mãe, porque se ela soubesse, ela ia ter um troço, então era melhor não falar nada com ela. Ia ser 2 internados, exatamente. Então, a gente começou a bateria de exames e faz um monte de exames e começa o dia inteiro praticamente. Ficava na CTI fazendo exame. Ia para a sala, fazia exame e voltava. Nada acontecia, não descobriam nada, estava tudo bem. Todos os exames deram ok. Não havia nada de errado com o meu sangue, não havia nada de errado com o meu coração, não havia nada de errado
com a minha cabeça, o resultado da ressonância magnética não deu lesão nenhuma no cérebro, graças a Deus. E as informações chegavam e os exames iam sendo feitos quando decidiram fazer um ecocardiograma com microbolhas, para entender se o coração estava funcionando normal, se não tinha nada de errado. Foi quando descobriram um tal de forame oval patente, que era um furinho, pequeno furinho, do átrio esquerdo para o átrio direito, que fazia com que, em algum momento, o sangue ali pudesse turbilhonar e gerar um coágulo. Pudesse gerar um coágulo, mas isso também teria que ter um fator coagulante, algo assim. E detalhe, o médico falou, ó, de 20% a 25% das pessoas tem isso, porque o feto, o bebê nasce, todo mundo tem, porém, depois de um mês ele fecha. Então, é algo que, assim, a gente não tem como prever, né? Mas se você entrou num quadro de AVC, e eles chamavam de AIT, né, acidente isquêmico transitório, ou AVC isquêmico, que não é o AVC comum que rompe, né, algo na sua cabeça e ali o sangue se perde, não. Foi algo que entupiu alguma veia, alguma microveia do cérebro e gerou isso. Então, descobrimos esse problema. Então, isso, no dia 7, se eu não me engano, foi constatado. No dia 8, eu recebi alta. E aí o médico falou, ó, você vai tomar esses remédios aqui, você vai para casa e você vai procurar o ambulatório e vai marcar a sua cirurgia. Quando o plano de saúde liberar, a prótese custa mais ou menos R$30 mil, então o plano ele vai demorar. Então você vai para casa e vai fazer seu tratamento. E foi assim que eu fiz. Peguei os remédios, peguei aquela lista de remédios e comecei a tomar. Só que, na minha cabeça, isso não ia acontecer de novo. Eu estou sendo medicado, eu estou tomando certinho esses remédios, eu estou fazendo o que o médico falou, então está tudo certo. É algo que o médico mesmo falou para mim, ó, é difícil isso acontecer. Toma esses medicamentos, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Quando o plano de saúde liberar, você vai fazer a tua cirurgia e vai fechar esse furinho com uma prótese no coração. Eu falei, tranquilo. E aí, passou-se um mês. Eu tive alta no dia 8 de fevereiro. No dia 8 de março, numa sexta-feira, foi um casal, ia ter um gabinete, né, pastoral lá em casa, e foi um casal lá da igreja, a gente lá conversando, jantamos, e sentamos, assim, ficamos conversando, mais ou menos que numa roda, e aí eu senti de novo. E aí, naquele momento, foi meio que chocante para mim, porque o que passou pela minha cabeça na hora, caramba, eu estou tomando os remédios, o que está acontecendo? E aí eu paralisei de novo, só que dessa vez foi muito pior. Paralisou totalmente, de forma que eu não conseguia nem mexer, e eu fiquei mais ou menos 1 minuto e meio, sem conseguir falar, sem conseguir emitir uma palavra. E aí, dessa vez, como eu sabia o que estava acontecendo, eu parei, eu falei, não, eu não vou nem tentar falar, não, eu já sei o que está acontecendo, então eu fiquei quieto aqui, e ela falando comigo desesperada, e eu aqui, de olho aberto, e o estranho é que eu fiquei totalmente consciente, e a gente não perde a consciência, mas não consegue falar e fica com um lado totalmente paralisado, é desesperador. E aí, o pessoal me socorreu, segurou a minha mão, e aí eu fui começando a voltar levemente. Eu falei, ó, quando eu conseguir falar, vamos para o hospital e vai ficar tudo certo. Tentei acalmar ela, e aí o rapaz da igreja estava lá, me botou no carro, a gente saiu. Na hora de sair, ela abriu o portão, eu falei, ó, mostrei até a mão para ela, eu falei, ó, minha mão está voltando, fica calma que vai dar tudo certo, para tentar tranquilizar ela. E aí a gente foi rápido para o hospital, chegou lá, mesmo processo. Só que dessa vez, as coisas no Caxias do Sul estavam complicadas. Eu fiquei a noite inteira aguardando chegar suprimento para eu poder ir para o CTI, não tinha roupa de cama. Então, eu fiquei num leito, aguardando para poder ir para o CTI. E aí, né, mesma coisa, a família chegou, e aquela situação complicada. Só que meu irmão, ele tinha um contato, e a gente começou a tentar pensar na possibilidade de ir para um outro hospital, porque a situação estava ruim,
a médica chega para a Priscila e fala que, não, ele pode ter outros AVCs aí a qualquer momento, mas ele está aí, está tranquilo. E aí eu comecei a ter os sintomas de novo, eu comecei a sentir uma dor no peito, comecei a sentir um formigamento no rosto, e a situação foi ficando ruim. Aí ela vai, chama a médica fala, não tem o que fazer não, ele tá aí, ele pode ter outros AVCs, pode ficar com sequela, mas a gente está aqui para cuidar dele. Se ele tiver um AVC, a gente vai cuidar, fica tranquilo. E a gente, cara, está complicado isso aqui, está complicado. Então, Deus, ele, através do meu irmão, através de um amigo do meu irmão que conhecia um médico lá do hospital pró-cardíaco, começaram a se movimentar, não vamos pedir a transferência, e aí o plano começou a amarrar, o hospital, o Caxias Dó começou a segurar, e aí começou a briga. Faz a transferência, não faz, acabou que no final de tudo, a AMIL não liberou a ambulância, o próprio hospital pró-cardíaco mandou uma ambulância para me buscar e me levaram para lá. E, assim, o hospital parecia um hotel de luxo, um negócio, assim, fora do comum, né? Deus, ele nos levando para ser cuidado num local, assim, sabe, que pessoas famosas são cuidadas lá. Então, assim, é um negócio absurdo, Deus nos levou para lá. Então, quando chegou lá, tudo bem, o atendimento maravilhoso, fui colocado no CTI, tudo diferente do Caxias Dó, porque o Caxias Dó parecia uma feira, o CTI, a gente não conseguia nem dormir, é um negócio que a gente imagina, né? O CTI é um lugar tranquilo, não parecia que o pessoal estava atacando bandeja um no outro lá, um negócio, não dava para entender o que estava acontecendo, batida durante a noite, era um negócio complicado. Então, fiquei no lugar tranquilo, sossegado, mas aí começa a batalha. Plano de saúde, cadê a prótese? Porque agora eu estou numa internação de emergência, não é por ambulatório, então eles têm que liberar. Eles tinham um prazo de 24 horas para liberar a prótese, para ser colocada no coração, para que evitasse acontecer de novo um possível AVC. Então a gente começa a batalha e liga para o plano e fala com o médico, e fala que vai botar na justiça, e entra em contato com o advogado, e os dias vão se passando. Passou o dia 9, passou o dia 10, passou o dia 11, e a gente na batalha. Passou o dia 12, e eu muito bem cuidado, amém, glória a Deus. Só que aí a gente pensa, meu Deus, nós somos seres humanos. Eu pensei, meu Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? E é nesses momentos que a gente se pergunta, que você pode se perguntar. A gente não é murmurar com o Senhor, não é falar, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Não, eu não sou melhor que ninguém para que isso não aconteça comigo. Não. A questão é, Senhor, o porquê que isso está acontecendo? Qual é o seu propósito? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me ensinar nisso tudo? Né? E é justamente nesse momento que a gente busca mais a Deus, né? Internado, não tem muito o que ser feito, e a gente ora, a gente busca, a gente lê a palavra, e Deus fala com a gente. E no dia 14, saiu a liberação do plano de saúde para entregarem a prótese. E aí a gente ficou feliz, tudo certo, tudo vai acontecer, está tudo planejado, os médicos vão chegar. Porém, o médico que iria fazer a cirurgia teve um problema, e aí já não ia poder ser mais no dia 14, no dia 15, e a gente já não tinha mais notícia do que ia acontecer. E aí, de novo, agora briga com o pró-cardíaco, vai lá, e vai a Priscila no local, na ouvidoria, e vai o meu irmão, e aquela confusão, e briga, e pede para saber, porque a gente precisava ter uma data, e nisso eu estou perdendo dias de trabalho, né? Eu tenho uma empresa, então isso faz com que eu perca dias de trabalho, então tudo gera uma preocupação, mas em todo tempo, eu falo com vocês, com toda a certeza que eu tenho, que a mão do Senhor, ela estava conosco, abrindo portas. Se Ele me levou até ali, eu falei, o Senhor vai resolver, eu sei que o Senhor vai resolver, só que, Pai, perdoa a minha agonia, perdoa, sabe, esse momento de fraqueza, porque a gente às vezes se desespera, perdoa, Pai, esse momento. E aí, saiu a notícia que no dia 16, eu conseguiria fazer a cirurgia às 7 horas da manhã. E aí, aquela preocupação, é uma cirurgia no coração, não é um procedimento que abre o peito, mas é cateterismo. E
a gente muito preocupado. E a gente fez o que a gente poderia fazer como servos de Deus. Senhor, está nas tuas mãos. A minha vida é tua. Se o Senhor me sustentou até aqui, eu creio que o Senhor vai continuar me sustentando. E se o Senhor me levar, amém, eu estou indo para a glória, eu estou indo para o teu lado. Né? Então, quando chegou o momento de entrar na sala de cirurgia, eu não sei se você já entrou numa sala de cirurgia, e talvez, não sei se você entrou para fazer uma cirurgia no coração, mas é uma sensação de impotência. A tua vida está na mão de pessoas que você nem conhece. Então, nesse momento, eu orei, eu falei, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Guia a mão desses médicos, que o Senhor faça a tua vontade, que o Senhor cumpra a tua vontade em mim. E durante todo esse processo, assim como vocês, assim como essa igreja orou por mim, eu recebia notícias de todas as igrejas da região orando, e pessoas mandando mensagens, e mensagens chegavam para mim de oração, de força. E eu creio que foi a oração da igreja metodista, a oração dos servos que fizeram com que a misericórdia do Senhor me alcançasse naquele momento. E a cirurgia ela foi um sucesso para a glória de Deus. Eu agradeço a Deus por isso. E quando eu saí, né, a minha esposa veio me contar, ó, tem uma lesão no cérebro. Tem algo, mas eles fizeram os exames e não estão achando nada. Você está bem? Eu falei, eu estou bem, eu estou me sentindo bem, eu não estou sentindo nada. E aí eu fui na neurologista, e aí, mesmo com uma lesão do cérebro do lado esquerdo, por consequência do AVC, eu não tenho nenhuma sequela, mesmo com uma lesão. Eu tenho todos os movimentos. Deus, às vezes, Ele não vai te livrar de passar pelo problema, mas Ele vai te livrar no problema. Ele não me livrou de passar pelo AVC, não, mas Ele me livrou do AVC, Ele me livrou da sequela. Então, é isso que Deus faz na vida do seu servo. Esse é o testemunho do que Deus fez nesses momentos de saúde, nesses momentos de problema de saúde. Então, isso sirva para a tua vida, que às vezes você está passando, às vezes você tem um momento de situação difícil. Glória a Deus. Ei, amém. E talvez isso te desanime ou te faça com que você perca a confiança em Deus. Não perca a confiança em Deus. Ele é dono de tudo. Ele é dono da tua vida. Ele sabe o que vai fazer contigo. Ele sabe por que você está passando por isso. Talvez para servir de testemunho para uma outra pessoa. E aí eu queria falar contigo sobre Abraão. No capítulo 12, Abraão, ele vivia no meio da sua família, no meio da sua parentela, e aí ele recebe uma palavra. Ele ouve a voz de Deus e Deus fala com ele, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E você conhece essa história. E Abraão, ele meio que descumpre um pouco essa ordem, porque era para sair do meio da sua parentela, só que o sobrinho dele, Ló, foi com ele. E aí a Bíblia diz que eles saíram, foram para a terra do Negueb, acamparam, foram para a terra do Negueb, porém ali tinha uma fome na terra, e eles desceram para o Egito, ficaram no Egito um tempo, e decidiram voltaram para a terra do Negueb, e eles já tinham posses, eles já estavam ricos, e ali tiveram divergências, né, entre os pastores de Ló e Abraão, e no capítulo 13, ali no versículo 14, a Bíblia diz que somente quando, né, no versículo anterior vai dizer que Abraão e Ló, eles se separam. E olha só, na hora que Abraão e Ló, eles foram se separar, Abraão fala, escolhe você, para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Onde você que escolhe. Sabe por que Abraão fez isso? Porque Abraão sabia que a prosperidade e a bênção não estava no local, estava na vida dele através do Senhor. A prosperidade não está relacionada ao local que você está, mas sim a tua vida, que é guiada pelo Espírito Santo. Por isso que ele fala para Ló, você escolhe, para onde você for, eu vou para o outro lado, já que não dá para a gente ficar junto. E somente quando eles se separam, no versículo 14 desse capítulo 13, que Deus fala com ele, ó, Abraão, olha,
para onde você está, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha toda essa terra será sua e da sua descendência por herança para todo sempre. Então, somente quando Abraão obedeceu a ordem de Deus, foi quando a promessa, Deus ele para e fala, olha para todos esses lados, a promessa ela vai se cumprir na tua vida. Abraão não tinha filhos, mas ele sabia que a promessa de Deus estava sobre ele. E aí eu te falo uma coisa, existem promessas e propósitos de Deus que elas só vão se cumprir na tua vida quando você sair de perto dos teus familiares. E presta atenção no que eu estou falando, eu não estou falando que todo mundo vai ter que sair de perto da sua família, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que para casos específicos, e isso a gente vai ver na Bíblia, promessas e projetos e propósito de Deus, ele só vai se cumprir, só vai ser realizado quando essas pessoas saíram de perto dos seus familiares. E aí eu falo de Abraão, de José, de Daniel, de Esther. Então a gente tem diversas outras histórias na Bíblia que as pessoas precisaram sair de perto da sua parentela para que o propósito de Deus chegasse a se cumprir nas suas vidas. E aí isso por diversos motivos. E aí eu posso te falar. Primeiro motivo, sair da zona de conforto. É muito confortável estar perto da família, principalmente quando vocês se dão bem. É muito confortável você estar perto dos seus familiares, ter uma rede de apoio, né, que as pessoas falam. É muito confortável. Imagino eu que Abraão ele estava vivendo no meio da sua parentela e ali estava confortável. Eles se davam bem, eles se amavam, eles se ajudavam. Mas aí a palavra chegou, sai daí e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Sabe nem para onde vai, só vai. Imagina que é difícil, né? Imagina. E aí, o primeiro passo para que o propósito de Deus ele se cumpra na tua vida é sair da zona de conforto. Abraão, ele saiu da zona de conforto, ele saiu do meio da sua parentela e foi caminhando rumo a um local que ele nem conhecia, um local que Deus ainda iria mostrar para ele. Sabe Davi? Davi, ele poderia ter ficado na sua zona de conforto. Qual era o papel dele? Cuidar de ovelhas. Davi, ele poderia ter ficado cuidando de ovelhas. Os soldados foram para a frente de batalha, e ali o gigante filisteu se levanta, começa a afrontar o povo, e aí os dias vão se passando. O pai de Davi, preocupado, fala, Davi, olha só, pega aqui um pouco de comida, vai lá. A comida era um pretexto, ele queria só saber a notícia dos seus filhos. Então você vai lá, entrega comida para os seus irmãos e me traz notícia de como eles estão. Davi ele não era obrigado a fazer isso, ele poderia ter ficado, pai, olha só, meu negócio aqui é cuidar de ovelhas, deixa eu aqui quietinho, deixa só eu cuidar aqui, mas tá bom. Ele foi. Chegando lá, ele ouve a afronta do gigante. Qual era a função dele? Entregar a comida e voltar com notícias. Ele poderia fazer o simples, ele poderia ficar na sua zona de conforto. Era muito confortável ele entregar a comida, pegar a notícia, os irmãos estão vivos, ninguém arrancou a cabeça de ninguém aí não, né? Está tranquilo? Beleza, estou voltando. Ele poderia chegar lá no pai, pai, tem um gigante lá, o negócio está feio, mas eles estão com a cabeça no lugar ainda, o gigante ainda não fez nada com ninguém não, está tranquilo. Ele poderia continuar na zona de conforto. A zona de conforto ela é muito boa. Só que Davi, ele decidiu fazer algo a mais, ele decidiu sair da zona de conforto. Quem é esse gigante? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ainda hoje eu vou resolver esse problema. Sair da zona de conforto é o que vai fazer você chegar no propósito de Deus. Saia da zona de conforto. Vai ter momento que você vai precisar sair de perto daqueles que estão te dando proteção, porque você vai passar a não depender da proteção da sua família, mas depender da proteção de Deus. E sabe qual é o segundo problema? Não só a zona de conforto, mas a maioria daqueles que estão do seu lado não vão entender e não vão acreditar na promessa que Deus tem feito na tua vida. Se você falar para ele algo muito grande, assim como José fez, José chegou para os seus irmãos e falou coisas grandiosas, e eles falam, eu sonhador, sai daí. Então é por isso que às vezes você vai precisar sair, ou às vezes não compartilhar muita coisa. Por quê? Porque nem sempre aqueles que estão do seu lado são capazes de entender a grandeza do que Deus vai fazer na tua vida. E só vai se cumprir se você sair. Então você precisa entender
Como é que está o teu relacionamento na tua casa? As pessoas estão entendendo o propósito de Deus na tua vida? Eu não estou falando para você pegar e sair da sua casa, não. Eu estou falando que às vezes você precisa ouvir a voz de Deus. Se José não tivesse sido vendido e levado como escravo, saído da zona de conforto, foi confortável para José sair da zona, de uma zona de filho preferido? Ele era o filho preferido, ele tinha uma capa especial, ele era bem cuidado para ser escravo. Mas a promessa só se cumpriu na vida dele, o povo de Israel só foi salvo porque ele saiu da zona de conforto. Então, estar na zona de conforto é muito bom, só que às vezes você vai precisar sair. Você está satisfeito hoje com o que você tem feito para Deus e o que você tem em Deus, o que você tem como pessoa? Então, saia da zona de conforto. Outra coisa, às vezes você vai precisar sair por causa da localização geográfica. Existem coisas que só vão acontecer se você for para o local específico onde Deus vai realizar na tua vida. Daniel só foi governador da Babilônia porque o povo foi deportado, foi levado como escravo, como cativo para a Babilônia, e lá os propósitos de Deus se cumpriram na vida dele. Às vezes a situação, assim como na vida de José, ele foi levado como escravo. Então, existem localizações geográficas que não são para você. Talvez Deus já te mandou sair desse local que você está e você continua. Ou talvez Deus já mandou você ficar e você está querendo sair. Você tem que entender qual é o propósito de Deus. A localização que você está fará com que o propósito de Deus se cumpra na tua vida ou não se cumpra. Então você precisa entender, às vezes Deus está te levando para um outro local e você não está entendendo. E você não está querendo que a vontade se cumpra porque vai ser desconfortável. Eu costumo falar com a minha esposa, né, a gente trabalha demais, a gente faz tanta coisa e tem hora que a gente está, cansado, e outro dia ela falou, poxa, caramba, a gente está cansado, né, muita coisa. Antes de tirar férias, eu falei, cara, é isso, a nossa vida ela é desconfortável, porque nós estamos buscando coisas grandes, Deus tem feito coisas grandes na nossa vida, e a nossa vida ela vai ser desconfortável. No momento que a gente não quiser mais nada, a gente vai ficar confortável. Até então, enquanto nós estivermos buscando coisas grandes em Deus, nós vamos viver de forma desconfortável. E o crente hoje, ele quer viver confortável, ele quer ter um momento dele, ele quer ficar na zona de conforto, ele não quer trabalhar. Irmão, saia da zona de conforto. Isso que vai fazer com que você entenda a visão e o propósito de Deus na tua vida. E Abraão, ele entende o que Deus falou, e ele entende a bênção de Deus, e ele, a partir desse momento, quando ele cumpre o que Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela, as bênçãos de Deus, elas começam a seguir a vida dele, e ele começa a entender, e começa a praticar aquilo que Deus falou. Então, talvez você recebeu o ID de Deus, às vezes você recebeu a ordem de Deus, não fica, ou vai, e você está retardando esse processo. Peça a Deus para você entender o que Ele está falando para você. Peça a Deus para você entender, ter discernimento para a voz dEle. E às vezes a gente quer que Deus fale com a gente através de um irmão, não, Deus vai falar contigo através da palavra. Às vezes Deus vai te dar a direção para o que você quer através da palavra. Mergulhe na palavra. Glória a Deus. Diante desse testemunho que eu te contei, eu percebi uma coisa: a gente não é nada. A gente passa a vida, às vezes, correndo atrás de coisas, correndo atrás do conforto da nossa família, e de um momento para outro, a gente está numa cama de hospital, não sabe nem porquê. Nós somos pó, nós somos neblina. Nós não devemos colocar a nossa força na mão do nosso braço. Quando a palavra fala, maldito o homem que confia no homem, faz da sua força o seu braço, é porque ele está falando isso. Não confie no seu próprio braço, não confie em você mesmo, confie no Senhor, confie que Ele está fazendo através de você. O que você tem sonhado hoje? O que você tem planejado? O que você tem pedido a Deus? Qual é o propósito? Eu queria falar sobre sonhos e propósitos. O que você tem pedido a Deus? Qual é a razão? Para quê? Para que você tem pedido, de repente, um carro novo? Para que você tem pedido, de repente, uma promoção no trabalho, um salário mais alto? Qual é a finalidade? Qual é a tua motivação?
O que Deus tem olhado para você e enxergado quando você pede para Deus algo, é para você mesmo? O reino não é sobre nós, não é sobre eu, é sobre pessoas. Para que você tem pedido? Por que você tem sonhado e pedido o que você tem pedido a Deus? Faça essa reflexão, pense. E eu queria contar mais um pequeno testemunho. No ano de 2022, a Priscila olhou lá no grupo dos pastores, em janeiro, né? Ela olhou lá e estava lá, caravana com o bispo Paulo Rangel para Israel e Londres. Aí ela falou, caramba, isso aqui é meu sonho, cara, eu queria ir nesse negócio e tal, pô, mas... eu olhei naquele momento e falei, caramba, isso deve ser caro, né? É complicado. Beleza. E aí, passaram-se uns dias, e ela veio falar comigo sobre isso, e eu lembro que ela chorou e falou, cara, isso é o sonho da minha vida. E aí, quando ela falou dessa forma, eu pensei, e ela falou, isso não é uma viagem para postar no Instagram, isso não é algo para a gente ostentar, não, é uma viagem ministerial, é algo que Deus vai fazer, é conhecer a casa de John Wesley, é conhecer os lugares onde Jesus andou. E aí eu entendi. Naquele momento, a gente não tinha a mínima condição, eu falei, a gente vai. Aí ela riu. Vai como? A gente não tem condição nenhuma. Eu falei, vai. Mas ela como? Eu falei, não sei ainda, mas fica calma que a gente vai. Eu vou dar um jeito. Só que aí, para o que a gente ganhava na época, eu precisava ganhar pelo menos 3 vezes mais para a gente conseguir ir nessa viagem. Isso foi em janeiro de 22. Eu precisava ganhar 3 vezes mais do que eu estava ganhando em julho de 2022, ou seja, 6 meses depois, menos de 6 meses. Como é que isso vai acontecer? Eu não sei, mas vai acontecer. E aí, passou janeiro, passou fevereiro, passou março. Em abril, eu recebi uma proposta que eu imaginava, eu falei, pô, eu pretendo abrir a minha empresa, mas eu quero que isso aconteça lá para o ano de 2024, eu ainda não pretendo não. Mas veio uma proposta para eu ganhar o dobro do que eu estava ganhando. Eu falei, opa, eu não tenho 3 vezes não, mas o dobro eu já tenho. Me dá aqui, vem cá, eu quero. E aí abri a minha empresa, comecei a prestar serviço, e as coisas foram acontecendo. Quando chegou julho de 2022, na data que estava definida, que era o limite para começar a pagar em agosto, eu consegui uma outra empresa para atender e passei a ter o valor que a gente precisava para poder ir na viagem. A gente começou a pagar a viagem. Gente, Deus, Ele faz, mas por que eu pedi aquilo a Deus? Eu não queria ostentar, eu não queria ir para um lugar para postar no Instagram e falar que eu estou bem de vida, não, gente. Era uma viagem ministerial. E aí eu te pergunto, para que você tem pedido? Por quê? Você quer viajar? Tá, mas para qual é o propósito? Você quer ter algo a mais, mas para quê? Qual é o seu objetivo? Nós fomos para aquele lugar, nós conhecemos a casa de John Wesley, nós conhecemos os lugares em Israel, meu Deus do céu. Ministerialmente, Deus fez coisas grandiosas na nossa vida ali naquele lugar. Foi para a obra de Deus, foi para acrescentar no nosso ministério, no reino. Então, assim, o que você tem pedido? Quer ver uma coisa? Versículo 3 do capítulo 4 de Tiago, que a gente já leu. Olha o que diz aqui, ó, pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Deus, Ele tem prazer na prosperidade do seu servo. Deus, Ele tem prazer na prosperidade daquele que é servo dEle. Não para o seu próprio prazer, não, mas é sobre pessoas, é sobre o reino. Então, Ele quer fazer te abençoar, mas não para você reter, mas para você abençoar outras pessoas. Quantas vezes você já abençoou a vida do teu irmão? Quantas vezes você já pegou algo e deu para a vida daquele que, de repente, não só está precisando, mas como uma honra na vida daquele que, de repente, te ajuda ministerialmente, aquele que é o teu líder? Então, o que você tem feito com aquilo que você tem pedido? E aí, no livro de Romanos, abra a tua Bíblia, livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Que diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo,
mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não sei você, mas quando eu ouvi isso a primeira vez, eu pensei, a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Eu já me imagino na beira da praia, com a água de coco, ou na piscina. A boa, agradável e perfeita, é coisa boa, né? A gente imagina logo que a conta bancária recheada, a gente bem, conseguindo fazer um carro novo, casa boa, eu imagino isso. Mas eu já te falei, não é sobre você, é sobre pessoas. A boa e agradável, perfeita vontade de Deus não está relacionada ao meu bem-estar, não está relacionada ao teu bem-estar. Às vezes você vai precisar ir para um quarto de CTI para que você possa falar de Deus para alguém. Às vezes você vai precisar passar por coisas que você não quer para cumprir a vontade de Deus. Quer ver? Atos, capítulo 16. No versículo 6 ao 10 eu não vou ler, mas eu vou te contar. Paulo, ele pretendia ir para a Ásia pregar o evangelho. Pregar é bom, né? Paulo queria ir para a Ásia pregar na sua segunda viagem missionária. E aí ele decide ir, porém, ele tem um sonho. E aí ele foi impedido pelo Espírito de ir para a Ásia. E aí ele teve um sonho, ele vê um varão macedônio que o chama e ele pede ajuda para que ele vá para Filipos. Mas o Espírito impediu ele de pregar a palavra. Impediu de ir para a Ásia pregar a palavra. Por quê? Porque ele queria que ele fosse para Filipos. E aí o que acontece? Paulo e Silas, eles descem, vão para Macedônia, vão para Filipos, chegam lá, tem uma menina adivinhadora. Vocês lembram dessa história? A menina adivinhadora? E aí ela fica, todo dia, esses homens são servos do Deus Altíssimo. E aí Paulo, ele se estressa, expulsa, e eles são presos e açoitados. Lembra da boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Eles estão agora presos, açoitados no cárcere interior, presos num tronco, cumprindo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é sobre mim, não é sobre o teu bem-estar, não é sobre estarmos bem emocionalmente, não, é sobre reino, é sobre pessoas, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E sabe o que? Paulo, naquele momento preso, Paulo e Silas estavam presos no cárcere interior e eles cantavam louvores a Deus. Ele entendia, Paulo e Silas, eles sabiam que eles não estavam recebendo nada ao qual eles já não merecessem. Mas por quê? Porque ele fala aqui, quando ele diz, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele fala: esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, Paulo, sou o principal. Ele fala, eu sou o pior de todos. Então, quando ele está cantando louvores a Deus no meio de uma situação extremamente difícil, ele sabe, Deus, eu sei que eu mereço muito pior do que isso. A gente às vezes acha que a gente é muito bom, não, a gente não é bom não. A gente não merece, a gente não passa nada ao qual a gente não mereça muito pior, porque nós somos pecadores dignos à morte, ao abismo eterno, mas através do sangue de Cristo nós fomos salvos, não pela nossa força, não por aquilo que nós fazemos, mas pela misericórdia dele que nos tem alcançado. Nós não podemos nada. Jesus, ele veio para nos trazer vida, para nos salvar e nos tirar da zona do pecado. Nós estávamos destinados à morte. Estávamos destinados à morte eterna por causa do pecado. Não tem como a gente fugir. A lei não era suficiente, a lei nos levava para a morte. Então, quando a palavra fala que a letra mata e o Espírito vivifica, é isso. A letra da lei, ela não salvaria ninguém, ela nos levaria para a morte, mas através do sangue de Cristo, nós recebemos a vida. Então, 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo, ele diz um texto que todos nós conhecemos, 2 Coríntios 12, 7, ele fala, e para que não me ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que foi enviado para me esbofetear, ao qual roguei 3 vezes ao Senhor que afastasse de mim, e ele disse, a minha graça te basta. Paulo, a gente está falando de Paulo, não está falando de qualquer um não. 3 vezes ele pediu e o Senhor falou, a minha graça te basta. Às vezes tem coisas que Deus não vai tirar da nossa vida porque Ele faz com que a gente entenda a graça dEle sendo manifesta diariamente através daquilo que está nos incomodando. Lembra que eu falei que não é sobre conforto?
não é ter uma vida confortável. Deus não te chamou para ter uma vida confortável, Deus te chamou para ter uma vida no altar dEle, vivendo as promessas dEle, a vontade dEle, e a vontade dEle nem sempre vai ser estar numa zona de conforto. Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A glória, ela será revelada em nós através de Cristo, não daquilo que nós fazemos. Os sofrimentos que nós passamos aqui, eles não são comparáveis. Está sofrendo muito? Isso não se compara com o que Deus tem preparado para a tua vida. Está difícil? Jesus passou coisa muito pior. Continua, segue no teu objetivo, segue no propósito de Deus. 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. É uma leve e momentânea tribulação. É uma leve, ainda que você passe uma vida inteira aqui na terra de sofrimento, é algo tão pequeno com a eternidade que Deus tem preparado. A eternidade é para aqueles que o servem e o amam, a eternidade ao lado de Cristo. E aqui finalizando, lá no livro de Crônicas, capítulo 17, Davi, ele decide construir o templo ao Senhor. Coisa legal, né? Vou construir um templo. Pô, a Arca da Aliança mora numa tenda e eu moro num palácio. Pô, a ideia foi boa. E aí, ele vai lá para Natan, eu quero construir um templo ao Senhor. Poxa, a situação, né, da arca fica lá tadinha, né, na presença de Deus, né? Vou fazer algo bom, algo grandioso. Natan olha para aquela situação e fala na hora, não, vai na tua força. Caramba, construir um templo para Deus é algo extremamente bom, maravilha. Só que aí na mesma noite a palavra vem a Natan e fala, ele não vai construir nada. Volta lá e fala com ele, ei, teu filho vai construir, você não. E aí, caramba, mas é algo bom, mas nem tudo que você está fazendo para Deus, Deus quer que você faça. Nem tudo que você está se propondo para fazer para Deus, Deus quer que você faça. E às vezes você está sobrecarregado, fazendo coisas que você não deveria estar fazendo, e aí você reclama com Deus. O que você quer fazer para Ele, o que você tem feito para Deus na tua casa, você tem considerado a vontade dEle? Às vezes vivemos como ateus, e isso é sério, meus irmãos. Às vezes vivemos como pessoas desconsiderando o plano de Deus na nossa vida. O que você tem planejado, Deus se enquadra nesse plano? Você já perguntou para Deus se Ele quer que você faça isso que você tem planejado? Às vezes você quer fazer algo até na igreja, algo muito bom, beleza, algo muito legal, mas Deus talvez não quer que você faça, Deus quer que o teu irmão faça aquilo. E você está tentando fazer algo que Deus não mandou. Eu convido a igreja a ficar de pé. O que você tem planejado? Quais são os teus sonhos? Nesse momento eu te convido, feche seus olhos. Eu não sei se o Ministério de Louvor vai cantar alguma canção. Eu convido o Ministério de Louvor. Eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração. Nesse momento, o que você tem planejado, os seus sonhos, os seus projetos, coloque nas mãos do Senhor. Coloque nas mãos dEle. Porque é através dEle que Ele vai dar a direção perfeita vem do Senhor, os caminhos dEle são muito maiores que os nossos, os projetos dEle na nossa vida são muito maiores do que aquilo que a gente tem planejado. Às vezes você tem sonhado coisas pequenas e Ele quer te dar coisas grandes, às vezes você tem sonhado coisas grandes demais e Ele quer te usar no simples. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração, coloque nas mãos do Senhor os seus planos, os seus sonhos, mas que não se realize a tua vontade, mas a vontade dEle. Senhor, nesse momento, eu coloco a vida da tua igreja, Senhor, os sonhos e projetos, a intenção do coração, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor sonda o coração, o mais profundo e íntimo do ser. E nesse momento, Pai, talvez sonhos tenham sido abandonados, talvez projetos, Senhor, tenham sido deixados de lado, até iniciados, mas porém não concluídos. E eu te peço, Pai, traga a mente dessa pessoa, aquilo, Senhor, que o Senhor tem planejado, de repente a pessoa começou a fazer o teu plano, aquilo que o Senhor determinou, mas por conta do desânimo ela desistiu. Pai, nesse momento, traga a mente, traga ao coração o desejo, a vontade de realizar o teu propósito, não o nosso. Sonhos, Senhor, projetos, Pai, colocamos nas tuas mãos nesse momento. Pessoas, Pai, que de repente
sonharam ir para outro lugar, ou que de repente, Pai, sonharam fazer um curso, abrir uma empresa, Pai, sonhos enterrados, eu peço, desenterre sonhos, desenterre projetos, Senhor, que vão fazer com que a Tua casa cresça, projetos, Senhor, que vão fazer com que a Tua casa, Senhor, ela esteja dentro do Teu propósito, esteja dentro daquilo que o Senhor quer. Então eu te peço, Pai, sonda os corações, realiza os sonhos que estão em Ti, não os nossos sonhos pessoais para o nosso prazer, não, mas os sonhos que estão em Ti, os sonhos que vêm de Ti, os sonhos que são para o Teu reino e para a Tua obra, Pai, em nome de Jesus. Amém.